E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Tudo é lutar contra aquilo que te fere, que te fustiga, que te machuca. Não tem como você sair do arguilhão. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém. Amém, igreja? A história do apóstolo Paulo é uma das mais marcantes da Bíblia. Ele surge primeiro como perseguidor da igreja, zeloso fariseu, inimigo da fé cristã, mas no caminho de Damasco, ele é confrontado pelo Cristo ressurreto e transformado em apóstolo das nações. Essa passagem nos ensina que ninguém está tão perdido que não possa ser alcançado pela graça de Deus, e que até mesmo os piores opositores do Evangelho podem se tornar instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus. Deus quer os piores. Deus quer os perseguidores. Deus quer aquele que você diz assim, ó, não tem jeito. Deus não vê como a gente vê. Se a gente vê alguém que é perigoso, ou alguém que está maltratando você, ou alguém, esses homens, né, esses chamados marginais, né, estão à margem da sociedade, esses caras têm que morrer. Esses caras, quantas vezes nós dizemos para os nossos entes queridos, que não é tão queridos porque não são tão queridos porque não são buenas pessoas, não tem jeito para ele não. Talvez você disse até de repente para um filho seu, para um irmão seu, para um parente seu, isso não tem mais jeito não. Mas Deus não vê, graças a Deus, Deus não nos vê como os outros nos veem. Porque quem olhasse, os que se converteram, olhassem para Paulo, esse negócio que Paulo era quietinho, que ficou somente olhando, com remorso, isso não foi verdade. Não, Paulo, ele consentiu. Paulo, o que é isso? É bola, né? Parece bola ou alguém jogou alguma coisa, mas que não importa. E Paulo, a Bíblia diz, nós lemos esse texto, Paulo ele consentiu, ele queria, não só consentiu, vamos ler aqui, na morte de Estevão, mas ele pediu carta para perseguir mulheres e homens, olha, e conduzi-los na marra às prisões. Ele não ficou satisfeito somente nos cristãos que estavam em Jerusalém. Ele queria lá em Damasco. Ele queria ir longe buscar outros que estavam ali soube que estavam pregando esse Cristo crucificado, que para ele era heresia. Então ele, zeloso pelo farisaísmo, que era a religião judaica, então ele tinha um desejo de ver todos esses presos. As pessoas, os cristãos temiam, não poderiam ouvir a voz de, antes era Saulo, que Saulo, vamos nos esconder, porque ele vem com força, ele vem com soldados, e ele vem com força, ele vem para prender, e se nós tentarmos reagir, apanha.
Paulo não era esse bonzinho como alguns querem mostrar antes do seu convertimento. Ele era duro. Ele diz que ele era duro, ele diz que ele seguia à risca pela ignorância, mas seguia à risca o judaísmo e o farisaísmo. Ele tinha o desejo, o zelo de achar que esses homens, esses chamados cristãos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, eles eram arruaceiros contra Deus, contra o Deus vivo, contra a Torá, contra a palavra, contra aquilo que Moisés escreveu nas leis. Era mais um bardeneiro, mais uma seita que se levantaria. E a Bíblia diz que ele foi implacável na sua perseguição aos cristãos. Ele não olhava nada que pudesse impedir. Ele queria fazer, ele queria ver esses cristãos bardeneiros todos presos. A Bíblia diz que ele não fala mortos, mas presos ele queria. Ele não tocou em Estevão, mas a Bíblia diz que ele consentiu a morte de Estevão, ao ponto de pegar as capas daqueles que iam apedrejar a Estevão. Então, Paulo era um perseguidor da igreja ferrenho. Isso você não pode. Talvez nós que estamos aqui, não como Paulo, mas já fomos perseguidores da igreja. E se somos perseguidores da igreja de Cristo, perseguimos a quem? A próprio Cristo. Eu já fui perseguidor. Eu trabalhava numa empresa que tinha um cristão, né? Um crente, né? E eu, brincadeira, eu malhava ele. Olha, ele chegava, já veio o crente. Eu era assim. Ele não bebe, ele não fuma, ele não faz, e eu falava aquelas besteiras todas. Sabe o que ele fazia? Vocês nem imaginam o que aquele rapaz fazia. O que ele fazia, pastor? Nada. Ele não abria a sua boca para retruncar e não me tratava mal. Eu até me envergonho hoje, como Paulo, ele, nos seus relatos, ele disse que ele se envergonha do que ele fez. Desculpa, mas ele fez por quê? Por ignorância. Ele não sabia, ele não entendia. E eu fiz. Todo dia, aquele rapaz ficou uns 6 meses, acho que ele foi até saiu da empresa, porque eu não sei por que eu gostava de encarar nele. É o próprio inimigo nos usando. Porque a gente que não tem Cristo, se tendo, a gente muitas vezes é usado, imagine sem Cristo. E vocês sabem que isso aí é teste, que é o próprio maligno que usa as pessoas para ver se você é crente de verdade? Você já foi testado no seu trabalho? Você já foi perseguido no seu trabalho? Se você não foi, eu duvido, se você disser que você é cristão em Cristo, você é crente em Jesus Cristo, que você segue o cristianismo, alguém vai se levantar. Se você for de verdade, alguém vai tentar ver se você é de verdade. Este não se entregou. A gente, vamos embora, vamos tomar uma cervejinha, vamos isso, vamos aquilo. Ele não, vou para casa. Eu vou para casa. Falei, rapaz, o cara é duro, esse aí é crente de verdade, eu falava. Esse é crente mesmo. Ó, a gente era para testar, às vezes nós somos usados para testar. E aí ele ficou uns 6, 7 meses lá, mas ele era muito inteligente, e aí de repente ele tinha uma mente de Cristo, porque ele se não deixava levar. As pessoas encarnavam nele, as meninas encarnavam nele, ele não se deixava levar. Mas veio outro,
E nesse emprego tinha umas falcatruas, ele não entrava nas falcatruas, não entrava em nada. Mas veio outro, depois deste, e a gente fez a mesma coisa com este. Mas este fez o quê? Roeu a corda, não aguentou, começou a beber com a gente, entrou nas falcatruas com a gente, este se deixou levar. Então eu tive no mesmo lugar 2 testemunhos, um que é aquele que não vai negar, sendo perseguido, sendo torturado, e aquele que vai negar sim, se apertar um pouquinho, nega. Não com boca, não com palavras, mas com atitudes. Porque a gente não só nega com a boca, a gente nega com as nossas atitudes, com os nossos procederes. Mas Paulo perseguiu, prendeu vários, mas muitos não negaram. Não satisfeito, ele pede uma carta para ir para onde? Para prender o pessoal de Damasco, para mostrar que ele era um cara fiel. É difícil, irmão. Eu me lembro do meu convertimento. Eu fiz isso por muita ignorância. Porque para mim ser crente era perder a vida, é não desfrutar, era não ter mais momentos, né, prazerosos neste mundo, que esse mundo só dá momentos de prazer, mas depois a dor vem maior, ainda mais para aquele que conhece a verdade. E aí, quando eu me converti, a perseguição às vezes sai da sua casa. Mas um dia eu com o coração muito apertado, muito dolorido, eu conhecia pouco o Evangelho, porque a minha esposa era minha namorada e falava de Jesus para mim. Então eu conhecia algumas coisas, e acontecia algo na minha vida que aquilo veio a condenação tremenda, me condenava todo o tempo todo, mesmo não sendo cristão. E aí um dia, e a minha esposa, que era minha namorada naquele tempo, eu queria o mundo, né? Aí ela pediu, foi eu que pedi, acho que foi ela que pediu um tempo. Ela pediu um tempo, eu dei graças a Deus. Eu falei, graças a Deus, ela me pediu um tempo. Agora eu vou para o mundo e vou brincar no mundo. Eu vou rasgar o mundo. Eu já estava no mundo, eu já fazia o que eu queria. Foi só Mas quando eu fiquei uma semana longe da minha pretinha, o coração apertou. O coração apertou de uma tal maneira, e eu cheio de inquérito na minha vida, cheio de inquérito. E um dia, eu tentei por 2, 3 vezes ser cristão, mas foi fogo de palha, foi aquela mensagem, né? Caiu num pedregal, caiu num espinho, então não deu fruto. Mas na terceira vez, eu te encontrar, foi tão bom, eu não tinha paz, nem prazer, me sentia muito só, sem ter mais razão para viver, te encontrar. Foi tão bom, eu não posso esquecer, nosso encontro mudou meu viver. Foi tão grande a emoção quando ouvi sua voz me falando de amor, pois você me aceitou do jeito que eu sou, te dei meu coração.
não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer, amo só você, Jesus. Quando eu ouvi esta música, eu falei, esse é o meu Senhor. Depois deste dia, tem 36 anos, ininterruptamente, na presença desse Deus maravilhoso. O que Paulo fez? Saulo, ele diz que ele era zeloso. Atos 22, versículo 3. Ele fala do seu zelo. Formado aos pés de Gamaliel, conhecedor da lei, mas sem conhecer a Cristo. Aqui Paulo lhe fala de onde que ele veio. Respirava ameaças e mortes, não era apenas indiferente, mas tinha ódio ardente contra os cristãos. Paulo tinha ódio ardente sobre os cristãos. Ele não podia, ele tinha náusea, ele tinha problemas. Se ele ouvisse a palavra cristão, ele ficava nervoso. Ele pede cartas de autorização, procurava legitimar sua violência com autoridade religiosa, acreditando estar servindo a Deus. Ele não fez isso porque ele queria fazer, mas ele fez, ele perseguiu, ele tentou exterminar, acabar o máximo possível de cristãos presos, porque os presos, depois, normalmente, os cristãos presos, se eles continuassem a confessar Cristo, o que acontecia com eles? Iam morrer. A sentença era de morte. Paulo estava levando os cristãos presos para morrerem. Vocês entendem isso? Paulo não tinha nenhuma simpatia com os cristãos. Paulo não ficou com pena de Estevão. Não ficou. Ele queria crescer no meio daqueles. Ele queria ser grande no meio daqueles. Mas só que o Cristo conhece os corações. Fala assim, Jesus conhece o seu coração. Fala assim, é por isso que você está aqui. Fala para o seu irmão. Ele sabe que você e eu podemos ser potências na mão dele. Pastor Hanan, sabe o que o Senhor quer de nós? Convertimento, transformação. Diga assim, Deus quer que você se converta de verdade. Fala para o seu irmão. Porque se você se converter de verdade, se transformar, você vai ser um ganhador de almas, você será testemunhas vivas, e realmente você vai morrer para você. Porque o reino de Deus, o reino de Cristo, nós morremos para nós e vivermos nele, para Ele, e não mais a nossa vontade, o nosso eu, o nosso querer permanecerá. Esse é o verdadeiro evangelho de Cristo, é entrega total, é uma vida concernente às vontades de Deus, a palavra dEle. Não podemos mais, um evangelho que é pregado hoje, é um evangelho que nós somos o centro das coisas, que tudo tem que ser transcorrida para nós, e que Cristo veio para fazer a nossa vontade. Até pouco tempo eu pensava assim, não, Cristo veio para me salvar, porque a vontade de Deus é que Cristo seja nossos servos. Aonde está escrito isso, que nós
que Cristo é nossos servos. Ele disse que nós somos servos. Ele fala: aquele que é comigo, aquele que vive a minha vontade, não vai ser chamado servo, sim amigo. O Senhor pode agradar você por ser seu amigo, não por ser seu servo, porque nós somos servos do Senhor. Cristo veio à terra não para nos exaltar, para Ele ser exaltado, para Ele ser bendito, para Ele ser conhecido. Ele se humilhou e veio como homem, e não usurpou ser Deus, diminuiu-se, e se humilhou e morreu na pior morte, morte de cruz. E por causa disso, o Pai o exaltou soberanamente. Ele é exaltado soberanamente, para que todos os nomes, para que todo joelho, todo nome, seja no céu, na terra, debaixo da água, onde estiver, dobre o seu joelho e diga que Jesus Cristo é o Senhor. Você pode dizer: Jesus Cristo é o Senhor? Eu preciso que você entenda que, se for preciso, apague o que você aprendeu. Pega a borracha, apague e escreva onde você apagou que Cristo é o centro de todas as coisas. Que Ele seja exaltado, que Ele seja glorificado, que Ele seja bendito na minha vida, nos meus feitos, que Ele seja adorado, que as pessoas olhem e vejam Cristo em mim. E para que Cristo seja visto em mim, eu preciso me apagar, eu preciso morrer e entrar no reino de Cristo e ser um arauto, um pregador, um anunciador deste rei e deste reino. Se a gente não conseguir isso, na primeira perseguição que houver, a gente vai negar o nome dele. Se nós não entrarmos logo, porque o Cristo está preparando agora, porque ela vai vir. A perseguição, ela vai vir. Ela por enquanto está velada, mas daqui a pouco ela vai ser escancarada. E Cristo, através do Espírito Santo, está revelando para os seus o seu reino de verdade, que os apóstolos pregaram, mas ao longo do tempo foi deturpado, distorcido. A palavra foi distorcida há muito tempo, com o tempo, ao longo do tempo, e hoje as pessoas pregam um evangelho humanizado, materializado, um evangelho físico, um evangelho onde tudo nós temos e conquistamos e geramos aqui. Eu quero dizer para você que tudo que você tem, tudo que você conquistou, esse desgaste todo, você não vai levar nada. Você não vai levar nada. Você já entendeu isso? Juntando um tesouro na terra. O Senhor, no dia do Senhor, Ele vai falar assim: ó, e você conquistou isso lá na terra, você foi o cara lá na terra, agora toma o teu galardão. E você se negou, você se deixou para fazer a minha vontade. Você visitou, você evangelizou, você trabalhou, você amou os irmãos, as pessoas, você se entregou. Toma o teu galardão. Esse vai ser o galardão daqueles que se gastam para o Senhor. Ah, meu Deus, eu preciso ser abençoado, eu preciso ter isso, ter aquilo. É bom ter, mas meu irmão, isso vai passar.
juntando tesouro na terra. Isso é pregação arcaica. Mas, bicho, não tem que ter nada? Tem que ter, pode ter, mas não fica preso nisso não. Se gasta para o Senhor, testemunhe Cristo. No seu trabalho, mostre Cristo. Não se esqueça disso. Fale de Cristo. Seja um pequeno Cristo aonde você estiver. Que as pessoas olhem para você, vejam o reino de Deus em você. Porque Paulo aqui, até então, era um homem que os cristãos não queriam nem ver, tinha pavor dele. Paulo perseguiu, prendeu. Paulo foi um diabo para os cristãos, acusador, porque diabo é acusador. Foi um acusador, ele acusava, ele não poderia, é igual esses cachorros, esses cão farejadores, cheirou a cristão, ele prendia, ele não queria saber, ele pediu carta para isso, ele não podia ver cristão, ele tinha raiva, porque existiram outros rebeldes que tentaram fazer a mesma coisa, e ele era do grupo, do ensino, da escola de Gamaliel. Foi Gamaliel que falou para os sacerdotes: olha, deixa esses cristãos de lado, deixam eles. Porque se levantaram outros homens e tentaram fazer isso e eles pereceram. Mas será que esses cristãos, será que não é o próprio Cristo? Será que não é do Senhor? Porque, meu irmão, olha, se eles forem de Cristo, se forem mesmo de Deus, se isso é de Deus, se isso não é seita e é de Deus, pode a gente estar lutando contra Deus? Mas Paulo já estava com o coração preparado. Diga assim, irmão, está com o coração preparado? Fala para o seu irmão. Que é isso, bispo? Você está com o coração preparado para fazer alguma coisa que não vai agradar a Deus? Já está? O seu coração, o inimigo já trabalhou de uma tal forma que você está com desejo de fazer algo. Se fizer, o preço vai ser muito alto. Diga assim, não vale a pena não, fala para você não. Se não for de Deus o que você está pensando em fazer, melhor não fazer, porque você vai trazer danos muito grandes para a sua vida. Você não está olhando com o olhar de Deus nessa situação. Você está olhando com olhar físico, material. E neste momento você precisa ter olhos espirituais para não tomar atitudes que você já está querendo tomar, que pode ser a sua derrocada. Porque muitas vezes a gente, como estamos em Cristo, e a gente diz assim, é de Deus. Não orou, não colocou na mão de Deus, não jejuou, não insistiu para Deus responder, e já está dizendo que é de Deus. Eu quero ser feliz. Você quer ser feliz fazendo a sua própria vontade? Você nunca vai ser feliz fazendo a sua própria vontade. A vontade de Cristo é mais importante, e aí você será feliz sim. A Bíblia diz que temos que ser tardios em algumas coisas, principalmente em se irar. O que nós precisamos é entender que Paulo, ele perseguiu, mas ficou como exemplo para nós, para não fazermos as mesmas coisas. Tem gente que está na igreja e está perseguindo Cristo. Como bispo? Brigando, reclamando, não olhando com os olhos espirituais, não tendo amor para os irmãos, não tendo bom relacionamento com as pessoas que andam com ela, ou que estão na mesma igreja, ou que são. A gente precisa entender que isso também
é você estar perseguindo os seus próprios irmãos. Diga assim, irmão, você tem algum inimigo aqui na igreja? Fala para o seu irmão. Irmão, alguém te persegue aqui na igreja? Fala assim, irmão, alguém te persegue aqui na igreja? Fala para o seu irmão. Tem gente, pastor Hermes, muitas vezes a gente se torna perseguidor de irmãos. Às vezes a gente é mais maduro e a gente tem mais discernimento e a gente não usa isso a favor de Cristo. Muitas vezes a gente está derrubando pessoas de Cristo, tirando as pessoas de Cristo, porque ficam debilitadas, abatidas, porque não sabem o que fazer, em ver uma pessoa mais estruturada em Cristo tomar atitudes que não são de Cristo. Isso é perseguição. As perseguições vêm. Se você um dia foi motivo de alguém deixar Cristo, a culpa vai ser sua. Você vai pagar por essa alma. É por isso que a gente precisa entender as nossas responsabilidades. Quanto mais lhe é dado, é o quê? Mais somos cobrados. Então nós temos que entender, espera aí, ele é menor do que eu, ela é menor do que eu, no sentido de unção, de chamado. Então eu, como mais aparentemente pensando ser maior, ou tem a unção maior, eu vou descer, eu vou humilhar, porque isso não é se humilhar, isso é mostrar Cristo. E a Bíblia, e mesmo que fosse, porque Jesus disse, aquele que se humilha, será o quê? Aqueles que se humilham. Diga assim, irmão, você não tenha vergonha de se humilhar. Fala para o seu irmão. Agora, uma atitude, se Deus mostrou para você, então você tem que tomar atitude. Se Deus mandou você falar com seu esposo, se humilhar para ele, por tudo que você falou para ele, não se sinta nada, se humilha que Deus vai te exaltar. Mas se você falou para sua esposa coisas que humilharam ela, e ela está fragilizada pela humilhação, pelas palavras, ei, se humilha e peça perdão, porque esse perdão é o amor de Deus na sua vida. Paulo, ele perseguiu por não conhecer, por ignorância, por não ter o discernimento de quem eram os cristãos. Mas Deus conhecia o coração de Paulo, amém? Diga assim, o Senhor conhece o seu coração, fala para o seu irmão. Ó, escuta só, você que está aqui hoje, não importa. Se você está aqui hoje é porque Deus conhece o seu coração. Ele sabe que o seu coração, ele, lá no profundo, tem um desejo de fazer o que Deus quer que você faça. Deus sabe que a sua alma, ela tem inclinação para as suas coisas, para as coisas de Deus. Só precisa ser lapidada. Só precisa entender que é necessário hoje você sair deste lugar com o desejo de ser de Deus e não mais ser perseguidor de ninguém. Diga, irmão, não quero mais perseguir você e mais ninguém. Fala para o seu irmão. Fala assim, Deus, tira toda a perseguição da minha alma. Fala, Deus, tira toda a perseguição. Se eu sou contra alguém, se eu maltrato alguém, um irmão em Cristo, eu estou perseguindo esse irmão sem saber. Eu estou impedindo este irmão de ter paz, esta irmã de ter paz.
Eu fui perseguidor, agora eu sou do Evangelho. De vez em quando eu dou umas rateadas. Mas nas minhas rateadas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reconhecer que eu rateei. Eu tenho que reconhecer que eu preciso, como pastor da igreja, dar exemplo. Você como pai, marido, esposa, você precisa dar exemplo de Cristo. De Cristo. Que os seus filhos vejam o verdadeiro convertimento de Cristo na sua vida. Que o seu esposo, que a sua esposa, que o seu namorado, que a sua namorada, que os seus netos, que a sua sogra, que a sua nora, que o seu genro, que a sua madrasta, que o seu padrasto, que o seu sogro, que a sua sogra, eles possam ver, seus filhos, sobrinhos, que eles possam ver, seus vizinhos, seus amigos, seus colegas de trabalho, possam ver Cristo em você. E para Cristo aparecer em você, você tem que morrer. Não é diminuir, não. Morrer para os seus desejos, maus desejos. Morrer por essa ira que anda no seu coração. Essa raiva, essa angústia. Você precisa hoje colocar no altar do Senhor tudo isso que impede de você ser um verdadeiro cristão. E outra, você muitas vezes é perseguidor de você mesmo. Você está fazendo mal para você mesmo. Pastor Renan, tem muita gente fazendo mal para ela mesma. Como bispo? Se você sabe que tem que fazer assim e você faz assado, é mal para você mesmo. Tem coisas que vêm como calcanhar de Aquiles, como calo no sapato. Não vem? São essas coisas que a gente precisa vigiar. Que me tira do tino, que me tira do sério, que me tira a paz. Porque ele disse: minha paz que eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então por que eu estou sem paz? Quem você está pensando neste momento? Quem o Espírito Santo está trazendo à sua memória? Que talvez você não sabia que você está perseguindo sem saber. Que você precisa dar amor para essas pessoas e você está dando só fel e espada. Quem você olha e fala assim: essa aí não merece meu perdão, esse aí não merece a minha atenção. Eu duvido como que você não está pensando aí em quem o Espírito Santo. Eu duvido se o Espírito Santo não colocou ninguém aí para você. Mas não merece, essa pessoa não merece. Por Cristo, por amor a Cristo, você não faria? Por amor a Cristo, você não se reconciliaria? Ou pelo menos tentasse perdoar? Sabe qual é o nosso maior desafio? Vencer a nós mesmos. A gente precisa se vencer. Eu não gosto, mas eu vou, por amor a Cristo, eu vou fazer.
Olha quantas coisas eu não gostava de fazer e por amor a Cristo eu faço hoje, e hoje é até gostoso fazer. Paulo era perseguidor, então nós estamos falando de perseguidores. Pessoas que ainda não entenderam que tem que haver uma mudança de vida. Que os nossos pensamentos precisam ser mudados, transformados, para que Cristo seja exaltado. Sabe o que falta também nas nossas vidas? A reciprocidade. Como as pessoas gostam da reciprocidade. Se eu fiz algo de bom, eu receber este algo de bom. Mas eu quero dizer que nem sempre você vai receber a reciprocidade. Mas você não deve deixar de fazer, porque não recebeu a reciprocidade. Você faz porque você tem Cristo, você faz por amor a Cristo, você faz porque não vive mais você, mas Cristo vive em você. Você faz porque agora a tua vontade não é mais a senhoria da sua vida. Agora a sua vontade não é mais. Agora você não é mais, ela não vai ser mais senhoria da sua vida. Agora a sua vontade vai ser serva da sua vida. Ela não vai ter mais autoridade sobre você. Ela não pode ter mais autoridade sobre você, ela não pode dominar você. Então eu digo, a sua vontade não pode ser senhoria da sua vida. Agora, você pode ser senhor da sua vontade, dizendo para ela, eu sou o senhor da sua vontade, mas sou servo de Cristo. Eu venço você para fazer a vontade de Cristo. E a vontade de Cristo é que eu tenha o quê? Uma vida voltada para fazer a vontade dEle. Não. Não posso fazer isso com essa pessoa. Não posso deixar de fazer isso para esta pessoa. Porque eu tenho que mostrar Cristo para ela. Diga assim, irmão, temos que mostrar Cristo para essas pessoas. Fala para o seu irmão. Porque olha quantas pessoas, pela perseguição de Paulo, foram presas ou morreram. Que a Bíblia não relata. Porque eles tinham uma sede tão grande para matar os cristãos. Se hoje na África, em lugares da Ásia, eles matam, olha, eles queimam as pessoas vivas. Mas como é isso, bispo? Porque às vezes a pessoa mata a pessoa primeiro, depois queima ela, né? Mas eles não fazem isso. Eles queimam aquelas pessoas vivas, por simples fato deles serem cristãos. Mas o que mais me chama a atenção das que eu vi, é eles não gritarem e ficarem mudos e não reagirem. Eles não reagem. Você queima o dedo com a panela lá, encosta no ferro, tu bobear, xinga e tudo. Se cai um pouquinho de água quente no teu dedo, ou você dá uma igual um dia ali eu vi a mulher, a irmã
A irmã não, a mulher então deu um tropeção, ela olhou para trás e xingou assim a três, não conheço a mulher não, xingou, e ainda falou assim, está de palhaçada comigo? Ela estava falando com o mundo espiritual. Falei, comigo não, hein? E eles sendo queimados e não abrindo a boca nem de, mas por que? Mas eu pergunto para vocês, mas por que eles não ficam sem falar nada? O que vocês acham? Fala, Fabinho, pode falar. O que você acha? Eles não sentem dor. Porque eu quis dizer que se você queimar o dedo, você grita, imagine você pegando fogo e não você ficar quieto. Isso é instintivo, é o que você tem que fazer. Né, diaconisa Zoraide? Você começa a gritar, de quê? De dor. Eles não gritam, eles quietinhos, sem um pio, pegando fogo. Mas Deus, por ter poder e ver a entrega deles, o cristianismo de verdade na vida deles, hein? Poupa a dor. Mas por que não poupou a vida? Porque eles vão para a glória. Não ir para a glória porque ficar sofrendo um tempo todo naquele lugar. Eis que hoje mesmo tu estarás ao meu lado no paraíso. É como Mesaque, Sadraque e Abednego disseram para Nabucodonosor. Nabucodonosor, nós não vamos nos prostrar para a sua imagem. Se Deus quiser nos livrar, tudo bem, mas se não, pereceremos. A Bíblia diz que Nabucodonosor mandou aumentar 7 vezes mais a fornalha ardente, que ela relata que aqueles que foram jogar Mesaque, Sadraque, Abednego lá no fogo, eles foram queimados e consumidos, de tão quente estava aquela fornalha. E a Bíblia diz que eles entram e o único que pôde ver a visão foi Nabucodonosor. E aquilo atordoou de uma tal forma. Ele falou: vocês estão vendo? O quê? Vocês não estão vendo 3 e mais um parecendo o filho dos deuses? Ele fala deuses, porque o nosso Deus é Deus dos que não são deuses. E aí ele fala assim: saem para fora, saem daí. E a Bíblia diz que só saem os 3, o 4 já estava dentro deles. O 4 é o dono do fogo, o 4 é o próprio fogo. E eles saem. Nem um fio de cabelo foi queimado. Sabe por que nós sentimos tudo isso? Porque nós não entendemos ainda o que é morrer e ver Cristo. É por isso que nós, domingo passado, dissemos: quando você sentir uma situação difícil, quando você estiver em adversidade, em problemas, em dificuldades, diga, porque a sua vontade é murmurar, a sua vontade é reclamar, a sua vontade é falar um montão de besteira. Só diga isso: bendito seja o nome do Senhor. Confessa isso. Quando vier a guerra e você não conseguir vencer, você está sentindo mal, grite alto: bendito seja o nome do Senhor. Que Ele vai vir a seu socorro, Ele vai acalmar e dar paz ao seu coração, e você vai entender
Porque o Senhor está no controle da vida daqueles. O Senhor está no controle da vida daqueles que entregaram as suas vidas, ou entregou a sua vida nas mãos dele. Paulo, perseguidor, por ignorância. Tira toda ignorância do seu coração. Vai buscar conhecimento em Deus. Vai orar. Vai ler a palavra. Sabe por que acontecem muitas coisas com a gente? A gente não está, a palavra não está